turma, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem. Nesta aula, nós iremos aprender circuitos elétricos. Este é o último conteúdo do quarto período, conteúdo este que também cai em prova e no Enem. Durante a aula, nós iremos entender melhor como é que funciona o circuito elétrico. Caso vocês queiram se aprofundar mais, procurem o livro didático, que também tem este conteúdo no livro didático de vocês. Antes de começar a falar sobre os circuitos elétricos, eu vou revisar com vocês corrente contínua e corrente alternada. Qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Veja bem, a corrente contínua, como o próprio nome já diz, a gente tem que começar a interpretar o conteúdo pensando no nome, nas palavras, no significado das palavras. Então, corrente contínua, como o próprio nome já diz, é uma corrente que segue uma linha reta, segue o mesmo percurso, o mesmo sentido, a mesma direção. Ela não vai mudar este sentido, ela não vai mudar essa direção. Por isso o nome contínua. E o que seria corrente? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons, como a gente já viu em aulas anteriores. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar na playlist do canal e vocês irão encontrar as videoaulas sobre corrente elétrica, corrente contínua e como calcular a corrente elétrica. Pois bem, na corrente contínua, ela é abreviada pela sigla CC. É o tipo de corrente que é percorrida em um circuito e não altera seu sentido de circulação, ou seja, não altera a sua direção. Aqui a gente tem um exemplo de corrente contínua. Observem que o gráfico aqui segue uma linha reta, mostrando que ela tem um único sentido, uma única direção, certo? Já na corrente alternada, o nome também já é sugestivo, Alternada. Essa corrente ela se alterna, o sentido dela muda. E aqui nós podemos ver dois gráficos com a corrente alternada com ondas quadradas e ondas senoidais. Esses são os exemplos mais comuns de corrente alternada. Desse outro lado, a gente tem um circuito elétrico com 3 LED e uma bateria, fazendo com que a fonte aqui de energia é a bateria, fazendo com que esses LEDs acendam. E aí entra a corrente elétrica. Neste momento aqui, essa corrente é alternada. Por quê? Porque ela está mudando o seu sentido, mudando sua direção. Ela tem vários sentidos e várias direções para que os LEDs se acendam. Então, veja só, a corrente contínua, ela segue uma mesma linha, o mesmo sentido, ela não altera a sua circulação. Já a corrente alternada é uma corrente que a direção, ela muda constantemente sua direção, fazendo com que os elementos que compõem o circuito funcionem através dessa corrente alternada. Aqui nós temos um gráfico mostrando o exemplo da corrente contínua e da corrente alternada. Na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes. A energia que usamos em casa é produzida por alguma usina e precisa percorrer centenas de quilômetros até chegar à tomada da nossa casa. Quando essa energia é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força no meio do caminho. Ou seja, a corrente elétrica que chega na nossa casa é a corrente alternada. Por quê? Porque ela não perde tanta força durante o seu caminho, durante o seu percurso. Já a corrente contínua, o desperdício é muito grande. Isso porque a corrente alternada pode facilmente ficar com uma voltagem mais alta que a corrente contínua. E quanto maior essa voltagem, mais longe, veja bem, mais longe
a energia chega sem perder a força no trajeto. Então, veja só, a corrente que sai lá da usina hidrelétrica até chegar nas nossas residências é a corrente alternada. Por quê? Porque ela tem uma voltagem muito mais alta do que a corrente contínua, e quanto maior for essa voltagem, mais longe a energia tem essa capacidade de chegar, certo? Por quê? Porque ela vai ter mais força durante o trajeto. Então, a corrente utilizada nas usinas hidrelétricas até chegar à nossa casa é a corrente alternada, devido a essa característica que ela tem de possuir uma voltagem muito maior. Aí você deve estar se perguntando, e por que a gente não pode utilizar a corrente contínua? Porque ela não tem tanta força, né? Ela não tem uma voltagem tão grande. E aí ela vai se perder durante o percurso, vai ter muita perca de energia. Se todos os sistemas de transmissão fossem em corrente contínua, seria preciso uma usina em cada bairro para abastecer as casas com eletricidade, porque teria que estar mais perto da gente. A usina teria que ser próximo para a gente não ter essa perca tão grande de energia elétrica. O único problema da alta voltagem que é transportada pela corrente alternada é que ela poderia provocar choques fatais dentro das residências. E aí o que é feito com isso? Por isso, essa alta voltagem causada pela corrente alternada é transformada no final em tensões mais baixas. E aqui no Brasil, as mais comuns são de 127 ou 220 volts. No nosso caso aqui da nossa região é 220 volts. Portanto, a corrente que chega à tomada de sua casa continua sendo alternada, mas com uma voltagem bem mais baixa, já que a corrente contínua sai, por exemplo, de pilhas e baterias, pois a energia gerada por elas, usada nos próprios aparelhos que as carregam, não precisam ir tão longe. Também há muitos equipamentos eletrônicos que só funcionam com corrente contínua, possuindo transformadores internos que adaptam a corrente alternada que chega pela tomada. Um exemplo disso é o carregador do nosso celular, certo? O celular ele recebe uma corrente contínua. E aí então o carregador do seu celular ele funciona como um transformador de corrente. Ele pega a corrente alternada que está chegando na tomada, que é de 220 volts, né? E aí a tensão é de 220 volts que chega na sua tomada. E aí a nossa bateria, a bateria do nosso celular, geralmente ela é de 5 volts, de 12 volts, depende aí do celular. Aí esse carregador, que a gente chama de carregador, dentro dele tem um transformador, que ele pega esses 220 volts, pega essa tensão e diminui essa tensão mais ainda para poder carregar a bateria do nosso celular. Então, fonte de computador, de notebook, todos eles funcionam como um mini transformador de voltagem. Ele pega essa alta voltagem que chega na tomada e manda uma pequena voltagem, porque se eu fosse mandar 220 volts, por exemplo, para o meu celular, ele iria queimar, porque a tensão seria muito alta. Então, pessoal, este foi um pequeno resumo, né, sobre corrente contínua e corrente alternada. Espero que vocês tenham entendido sobre este assunto. Qualquer dúvida, leiam o conteúdo que tem no livro didático, procurem outros vídeos no YouTube e pode também estar contatando seu professor de física, né, no PV do professor, para que ele possa sanar essa dúvida com relação ao conteúdo, ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.